Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é segunda-feira, 24 de junho de 2024 e o tema que nós vamos tratar é um tema muito importante, um tema muito grave, um tema que está repercutindo internacionalmente. A prisão indevida, a prisão abusiva, a prisão política de Filipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer aqueles pedidos de sempre. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, comentem esse vídeo de maneira a ele poder ganhar mais repercussão e ser apresentado a mais pessoas para ser visto. Também peço que aqueles que possam ajudar o canal, possam dar uma contribuição ao canal, o façam por esse Pix aqui. E aproveito uma vez mais também para agradecer a todos aqueles que já tiveram a generosidade de dar essa ajuda. Bom, eu começo por dizer o seguinte: muitos jornalistas já têm falado, jornalistas honestos, é claro, já têm falado do absurdo que nós estamos vivendo com a prisão de Filipe Martins, uma prisão completamente abusiva. Uma prisão, inclusive, que agora tem mostrado certas ameaças internas na prisão, como disse o desembargador Sebastião Coelho, que faz a defesa do Filipe Martins. O jornalista José Roberto Guzzo escreveu um artigo sobre o caso de Filipe Martins e eu leio só o primeiro parágrafo. O que estão fazendo com Filipe Martins, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um puro e simples escândalo. Obviamente não é o único. Desde que o processo legal nas ações criminais foi anulado pelos múltiplos inquéritos fora da lei do ministro Alexandre de Moraes, a desordem que se criou no sistema de justiça brasileiro já fez quase tudo. Vejam-se, múltiplos inquéritos fora da lei. E já está a desordem instituída no sistema de justiça. É claro, onde está a desordem está o arbítrio, onde está o arbítrio está o totalitarismo. Só para terem uma ideia, aqueles que ainda não sabem, o Daily Wire, que é um dos maiores portais dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de assinantes, um dos maiores portais de notícias dos Estados Unidos, publicou uma matéria assinada por Cassie Dillon, que explica a escandalosa prisão política de Filipe Martins. Essa matéria, desde que entrou no ar, foi a mais lida do Daily Wire. O título da matéria é: um proeminente conservador brasileiro, ex-assessor de Bolsonaro, está preso sem julgamento há 4 meses. Outros jornais e mídias repercutiram essa matéria. Também na Espanha, La Gaceta publicou uma matéria sobre a prisão de Filipe Martins. O encarceramento do ex-assessor internacional de Bolsonaro, Filipe Martins, um emblema da perseguição política no Brasil. Isso mostra como a ditadura judicial que está montada no Brasil já não passa despercebida a ninguém. Já não passa despercebida internamente no país, mas já não passa despercebida fora do país. E essa repercussão nos Estados Unidos é muito importante porque, inclusive, uma comissão do Congresso americano está analisando as denúncias da ditadura, as denúncias de abuso do poder, as denúncias da chamada violação dos direitos humanos no Brasil, para estudar a aplicação de sanções ou ao Brasil ou a certos personagens responsáveis por essas violações. Hoje nós leremos aqui um artigo que foi publicado neste final de semana na revista Veja, mas um artigo que é assinado, portanto não é propriamente da responsabilidade da revista Veja, mas é do conhecido jornalista Fernando Schuller. O título do artigo é As Lições de Voltaire. Eu leio só um trecho do artigo porque seria longo demais lê-lo todo, mas ele vai falar do abuso em relação à prisão de Filipe Martins e depois vai dar um outro exemplo
em certo sentido, mais gritante do que o próprio caso do Filipe Martins. Os dois são gritantes. Comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso do Filipe Martins. Vejam bem o que é que ele vai contar. Ele comentou com uma jornalista amiga dele que ia comentar o caso do Filipe Martins. Resposta rápida dela: não faça isso. Não faz isso. Disse ela com aquele jeito querido. Por quê? Perguntei já antevendo a resposta. Porque esse treco de prisões e censura da direita não tem jeito. É como aquela traição sobre a qual o casal não fala. Tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Isso é o que eles chamam democracia. Isso é o que eles chamam respeito às instituições. Isto é o que eles chamam o famoso Estado Democrático de Direito. Persegue injustamente e joga para baixo do tapete e não comente. Achei criativo, é isso mesmo, mas resolvi escrever. Na minha intuição, o país precisa tratar das coisas complicadas. E uma delas é esse treco da prisão provisória e aparentemente infinita de Filipe Martins. Ele era assessor de Bolsonaro e me lembro bem de uma imagem dele apertando a mão de Trump no Salão Oval. Sua prisão já vai para mais de 4 meses. O mandato dizia que a sua localização era, aspas, incerta, que poderia ter havido, aspas, burla do sistema migratório, e por isso seria, aspas, necessária a decretação da prisão cautelar. Dizia também que ele constou na lista de passageiros daquele voo de Bolsonaro para Orlando no finalzinho do seu governo. Aspas, o que poderia indicar que tenha se evadido do país para fugir da justiça. Tudo 100% errado. Eu diria, tudo 100% mentiroso. O sujeito não fugiu, a localização não era incerta, morava com a namorada em Ponta Grossa e já provou por inúmeras vezes que não se evadiu. Para encurtar a conversa, sua prisão é um completo nonsense. O absurdo a fogo brando, essa expressão é muito interessante, o absurdo a fogo brando, com o qual há muito parece que já fomos nos acostumando. No Brasil de hoje é assim. Viramos colecionadores de absurdos. Um que está na minha lista dos top 10 é o da Débora. Ela estava lá, aspas, nas invasões, aspas, não é, digo eu, do 8 de janeiro. Cabeleireira de São Caetano, mãe de 2 guris de 6 e 9 anos, no dia do golpe, entre aspas, escreveu "Perdeu Mané" com batom vermelho naquela estátua de pedra da Justiça na frente do STF. Essa foi a grande agressão ao Estado de Direito. Essa foi a grande agressão, a grande tentativa de golpe da Débora. Ela pegou um batom e escreveu "Perdeu Mané" na estátua da Justiça. Andava com a frase debochada do ministro Barroso na cabeça. Foi lá e escreveu. O batom acabou saindo com um pouco de detergente, mas a sua imagem está lá. Foi um repórter que flagrou. Ela ali sentada, calmamente, rabiscando a frase terrível, com um sorriso no rosto. Como leio numa reportagem. Achei que tinha lido "sorriso golpista", mas foi imaginação. O fato é que ela está presa há mais de 1 ano. E pelo jeito será condenada a mais uns 15 ou 17 anos. Nossa Suprema Corte acha que ela estava, aspas, dando um golpe de Estado naquele domingo. Quem sabe ela poderia realmente ter tomado o poder se não tivesse perdido tempo com aquela maldita frase. Cresci com as imagens do golpe de 1964, dos tanques descendo a Presidente Vargas no Rio, as baionetas, a tropa na rua. E agora? Agora aquele batom. Algum plano? Algum apoio militar? Alguma arminha, mesmo que de brinquedo? Não é possível provar ou refutar coisa nenhuma. Vejam, não é possível provar ou refutar coisa nenhuma. Há uma tese produzida em última instância e apoio no mundo da opinião. O mundo da opinião é o da imprensa, claro.
é o que basta no Brasil de hoje. A maior chance é que os guris cresçam sem Débora. No último Natal, o mais novo foi para o canto da sala e chorou. Disse que sem a mãe, nada daquilo tinha graça. Todos choraram e o Natal se foi. Perdeu o manezinho. A frase nua e crua que faltou alguém escrever naquela estátua. Isso aqui é pungente. Isso aqui é uma coisa de arrancar lágrimas à pessoa mais fria de coração. Dói um pouco mergulhar nessas histórias, mas é necessário. É o jeito de entender o que se passa no país, um pouco abaixo da pele retórica das redes, do bate-boca político. Reconheço que há uma impertinência nisso. Tempos atrás me perguntaram por que presto tanta atenção a certos detalhes. Vejam os detalhes que ele presta atenção. Onde está o crime? Detalhe. Qual a acusação? Detalhe. Onde está escrito na lei tal e tal coisa? Detalhe. Vejam como ele é interpelado por pessoas que dizem, não, você fica prestando atenção em detalhes. Fiquei pensando nisso. No fim me dei conta que é exatamente dessa intransigência em relação a direitos individuais que é feita a tradição liberal. E não só. Ele fala aqui da tradição liberal, mas a tradição católica sempre primou por defender os verdadeiros direitos de cada indivíduo, inclusive os que a tradição liberal não defende. Mas isso não respondia à pergunta. Há um lado pessoal nisso tudo. Por alguma razão fui aprendendo na vida a desconfiar da narrativa política, qualquer narrativa, e criando também um enorme asco pelo abuso do poder. E é com isso que estamos lidando no Brasil. Se a censura prévia não existe na lei brasileira, mas uma autoridade empurra goela abaixo a censura prévia, o que exatamente isso significa? Se alguém é preso por razões inexistentes no mundo real, estamos ou não estamos falando de abuso de poder? Uma república se define precisamente pelo fato de que ninguém, nem mesmo a mais alta autoridade, está acima das leis e da Constituição. Mas parece que isso não é mais assim. Então, eu encerro por aqui esse vídeo, despeço-me até amanhã e uma vez mais peço que curtam, que comentem, que deem like nesse vídeo e, por favor, o indiquem a outras pessoas e aqueles que quiserem fazer uma contribuição para o canal, o façam aqui pelo Pix. Sou muito grato a todos os que já ajudaram e até o próximo vídeo, se Deus quiser.